Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Eu declaro paz e prosperidade sobre a tua vida. Levanta a mão, pelo amor de Deus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus dias, sobre os teus caminhos, sobre o teu destino, em nome de Jesus. Bate na mão do seu irmão e diga: é hoje. Amém. Você pode se assentar. Quem está feliz? Glória a Deus. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Nós estamos ainda numa série de mensagens, a manifestação de Deus nos dias simples da vida. E hoje é o nosso 11º episódio. Quantos que já participaram de todas essas mensagens? Deixa eu ver. Amém. Glória a Deus. Se você chegar até o final, eu faço uma oração especial por você. Amém. Mateus 15, diz assim a palavra do Senhor: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora essa mulher, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondeu no versículo 24: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E o que ele respondeu? Versículo 27, 26. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela no versículo 27, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Diga comigo: seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi. Jesus vai transpassar as fronteiras. Jesus está na região da Galileia, no norte de Israel, e ele vai avançar mais ao norte, onde ele vai cruzar para um outro país, que hoje é o Líbano. Quando ele cruza este lugar, ele encontra essa mulher e essa história que nós estamos falando. Jesus, ele sai da casa de Israel e vai para a casa que eles chamavam de gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não são judeus. Os gentios são aqueles que não são filhos de Abraão. Os gentios são aqueles que não habitam no território de Israel. É um outro povo, é uma outra linhagem de quem Deus não havia escolhido. Deus havia escolhido para abençoar de fato os judeus, os israelenses. Então nós vemos um cenário aqui. Essa mulher, ela não é judia, ela não é filha de Abraão, ela não tem a marca da promessa, ela é cananeia, ela é cirfenícia e ela, se fosse hoje, seria libanesa. Mas é exatamente num dia simples da vida que Jesus encontra essa mulher, e nesse dia simples, mesmo não sendo da linhagem propriamente dita para ser abençoada, ela é abençoada por Jesus. Agora, a pergunta é: o que é que nós aprendemos no dia simples dessa mulher? E existem aqui 4 ensinamentos que são sensacionais. O primeiro deles está logo no versículo 23, que diz: mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Mas Jesus não lhe respondeu palavra nada. Jesus ficou em silêncio. E nós aprendemos aqui a primeira lição. É num dia simples da vida que eu e você recebemos de Deus silêncio. Tem dias em que Deus não vai te responder sim. Tem dias que Deus não vai te responder não. Tem dias que a resposta de Deus para mim e para você é silêncio. Jesus fica em silêncio, diz o texto. Jesus fica inerte. Jesus fica parado, não fala nada. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, o profeta, até o Novo Testamento, Mateus, existe um período de silêncio.
a qual os teólogos chamam que é os 400 anos de silêncio, cumprindo-se a promessa do profeta Amós no capítulo 11, que ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome para a terra, mas não será fome de comida e nem fome de bebida. A fome que vai existir na terra será a sede, a fome pelas minhas palavras. Por quê? Porque eu vou ficar calado. E agora então se cumpre 400 anos de silêncio. Amós está dizendo: olha, eu já falei, falando por Deus, eu já falei com vocês, através dos grandes profetas e dos pequenos profetas. Eu já falei através de Ezequiel, eu já falei através de Jeremias, Isaías, Daniel, Obadias, Abacuque, Malaquias, mas a partir de agora haverá um momento, e vocês precisam entender, que será um período de silêncio. Jesus não vai falar. Esse texto nos mostra que essa mulher está vivendo esse período. Depois que os 400 anos já aconteceram, começa Mateus, a boca profética, a profecia, o espírito da profecia volta a se manifestar, mas agora o próprio Deus está diante de uma mulher e ele decide então ficar em silêncio. Eu não sei você, mas eu já ouvi grandes silêncios de Deus. Porque a gente consegue ouvir o som do silêncio de Deus. E alguém que está aqui pergunta: pastor, por que eu sofro tanto? E a resposta não vem. Por que o meu casamento está assim? E a resposta não vem. E você olha para os seus filhos e diz: meus filhos estão sofrendo, por que isso tudo está acontecendo? E Deus simplesmente não diz nada. Por que essa enfermidade chegou na minha casa? E Deus não fala absolutamente nada. Deus, por que isso está acontecendo? Por que o Senhor permitiu acontecer? E Deus não fala absolutamente nada. Deus fica em... E é difícil, porém todos nós sabemos que o silêncio de Deus é ou se você não sabia, você vai passar a saber a partir dessa noite, que o silêncio de Deus é uma das possibilidades de respostas para nós. E deixa eu te falar uma coisa, é a resposta que talvez a maioria aqui não goste de ouvir. A maioria de nós que estamos sentados aqui, nós gostaríamos de ter a resposta. E a resposta é o silêncio. Em segundo lugar, num dia simples da vida, se o silêncio já é difícil, existe uma segunda situação aqui. Ainda no versículo 23, quando a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra alguma, aí então, os discípulos de Jesus, quem? Vamos, igreja, quem? Os discípulos de Jesus aproximaram-se dele e disseram para ele o quê? Manda essa mulher embora, parece uma louca. Está gritando atrás da gente. Jesus, eu sei que não falou nada, mas olha para ela e manda ela ir para casa. É num dia simples da vida, em primeiro lugar, que a gente recebe o silêncio de Deus. E em segundo lugar, nós também somos vítimas da insensibilidade das pessoas. Nos dias simples da vida, nós vamos receber também a insensibilidade das pessoas. Essa mulher, ela experimenta a falta de sensibilidade de nada mais, nada menos do que os discípulos de Jesus. Pastor, você está dizendo então que as pessoas serão insensíveis comigo até dentro da igreja? Sim, até dentro da igreja. Você está dizendo, pastor, então que as pessoas serão insensíveis comigo até na minha família? Sim. Eles disseram: Jesus, manda essa mulher embora. Sabe o que isso significa? Manda essa mulher porque a gente está de folga hoje, Jesus. Jesus, nós atravessamos a fronteira, nós estamos cansados, ela não é nem judia, ela não é nem do nosso time, ela não tem compromisso nenhum com o Deus de Israel, manda essa mulher embora. E o que eu e você experimentamos em dias simples da vida, é que nem todo mundo estará sensível à tua dor. E que nem todo mundo estará sensível para poder resolver o teu problema. Olha para mim. É no dia simples da vida que a gente percebe que nem todo mundo está de fato disposto a te ajudar e a estender a mão. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tudo bem. Por quê? Porque as pessoas não têm obrigação de fazer isso. Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão angustiado que as pessoas não me deram bola?
Não é o que fizeram, mas é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. E as pessoas não têm obrigação de fazer isso. Sim, você vai dizer, não, tem sim, porque eu ajudo, sim, nós somos cristãos, e como cristãos, e mesmo que não fôssemos cristãos, existem valores humanos que deveriam ser respeitados, ajudar o próximo. Inclusive, Jesus disse que esse é o mandamento mais importante de todos, amar o próximo, como você ama você mesmo, amar o próximo. E amar não é somente dizer eu amo, também é muito importante, principalmente para as mulheres, mas amar é compromisso, é atitude, é comportamento. Mas o dia que você não receber isso, você vai entender o que eu estou pregando para você essa noite. Existem momentos da minha e da tua vida que nós seremos vítimas da insensibilidade das pessoas. Agora olha para mim, toda pessoa que é insensível com a tua dor, a dor dele é maior que a sua. Toda pessoa que é insensível com a sua dor, a dor dele é maior que a sua. Eu vou te explicar isso. Eu já contei isso na igreja, acabou o culto, aí os irmãos foram fazer um lanche. Eu estava saindo para entrar no carro, ali fora, eles olharam, pastor, vamos conosco fazer um lanche? Eu disse, vamos. Eu fui fazer um lanche com essa turma. Quando eu cheguei naquele lugar, no restaurante, ali na lanchonete, eu fui muito mal atendido ali. Mas muito mal atendido, muito mal mesmo. O garçom parecia que queria me matar. Eu acho que era o demônio que estava nele. Eu estava ali sentado, aí eu pedi meu lanche e ele muito grosso, muito estúpido. Que mais? Só isso? E eu não estava entendendo aquilo. E de repente ele saiu, tinha um irmão na mesa, ele olhou para mim e falou assim, pastor, está endemoniado. Eu disse, não, ele está machucado. Porque não há nada na alma que não seja denunciado por um comportamento e por palavras. A boca fala que o coração está cheio. Se a pessoa age assim é porque ela não está bem. Tem alguma coisa dentro dela que precisa ser corrigido. Mas mesmo assim, eu pensei que eu falando isso, talvez essa voz ecoaria até onde que ele estava, entraria no ouvido dele, mas não aconteceu nada disso. Ele continuou me tratando mal. Aí para piorar, meu lanche veio errado. Eu não como maionese, ketchup, essas coisas. Para manter esse corpinho não é fácil. Né, Davi? Amém. Não fala nada. Ele disse, eu vi ontem. É porque ele foi jantar comigo ontem. Aí, irmãos, olha aqui para mim. Aí, veio errado. Eu fiquei com medo de dizer para ele que... Verdade, gente. Verdade, pastor Patrick. Eu fiquei com medo de dizer, moço, veio maionese. Porque ele dizia, come assim mesmo. Você acha que você é o quê? Só porque você é o pastor aí da igreja ali? Acha que está abafando? Comi maionese e ketchup. E você só está rindo porque não foi com você. Aí, irmãos, comi o lanche, tudo, tá, beleza? Beleza, mais ou menos. Fui embora. A minha vontade, irmão. Deus abençoe. E eu fui para casa. Na outra semana, quando eu saio aqui fora, os irmãos de novo. Ô pastor, vamos fazer um lanche? Também não sou de ferro, né? Eu disse assim, tá bom galera, vamos onde vocês querem ir. Lá naquela... eu disse. Quando eles falaram lá, na minha cabeça, pastor Júlio, já veio a cara do garçom. O diabo, Dani, já começou a soprar no meu ouvido assim, ó. Você vai lá? Sabe o diabinho aqui? Ele também fica aqui em mim às vezes falando. E ele disse assim, você vai lá, você foi tão maltratado, o cara te humilhou, te ofendeu, trouxe o lanche errado, e mesmo assim você vai lá? Eu disse, vou. Eu fui. Quando eu cheguei lá, olha só que interessante, quando eu cheguei naquele restaurante, o garçom me viu chegando, ele disse assim, ó, pastor, eu disse, mudou. Pastor Rafael, por favor, pastor, você tem um minutinho para mim? Esse minuto eu sei como é que é. Um minuto para mim, eu disse, tenho. Ele me chamou do lado, meteu a mão no bolso, tirou um bilhetinho, entregou na minha mão e falou assim, ó, pastor, aí está o nome da minha esposa e do meu filho. Pastor, eu quero te pedir perdão, porque semana passada, quando você veio aqui, 1 hora antes, a minha esposa só me mandou um WhatsApp, com uma foto na rodoviária, indo de volta para o Pará com meu filho, sem eu saber. Ela simplesmente arrumou as coisas dela e foi embora. Pastor,
Eu estava destruído. Quase que eu falei, eu sei. Aí a gente entende que às vezes, orei com ele ali, coloquei em oração, temos clamado ao Senhor para que Deus restaure esse casamento. Mas a gente entende que se alguém se comporta dessa forma, é porque talvez ele está mais destruído do que a dor que você está sentindo. Então a gente tem que estar esperto nisso como cristãos. Agora, nos dias simples da vida, nós não seremos isentos do silêncio de Deus e muito menos da insensibilidade das pessoas. Pastor, mas era Jesus, né? Eram os discípulos. Sim, ninguém está. E aqui mostra que ninguém está isento. Até seu pastor. Um dia, vou falar. Um dia, eu já contei aqui também 20 anos pregando, em algum momento eu já contei. O irmão me mandou uma mensagem e disse, eu vou sair da igreja, pastor Rafael. Eu disse, mas por que, meu irmão? Eu quero que o senhor me dê a bênção. Eu disse, por quê? Ele disse, porque o senhor passou por mim e não me cumprimentou. Eu disse, espera aí, aonde foi isso? Ele falou, na rua Mônaco. Aí eu comecei a pensar, quando foi? Terça-feira, 1h22. Não é que eu queira mostrar para o senhor que o senhor errou, mas... Aí eu falei assim, tá, falei o nome. Escapou. Tal abençoado, me diz uma coisa, aonde foi que eu não te vi? E eu sei que eu passei na Marechal Deodoro aquele dia. E ele disse assim, você passou na Marechal Deodoro, e eu estava na esquina da Rua Mônaco. E eu fiz assim, e o senhor não me viu. Eu disse, cara, verdade, não, o senhor me viu, mas não fez assim, e nem buzinou. Eu disse, não, você está falando sério ou você está brincando comigo? Não, eu estou falando sério. Eu disse, cara, verdade, eu não te vi. Qual seria a precisão de eu não te cumprimentar se eu te visse? Pelo amor de Deus, eu cumprimento todo mundo. Eu sou igual político, eu entro no mercado assim. É porque talvez tenha alguém na igreja, não tem muito acesso, eles vão dizer, o pastor não me cumprimentou. Depois daquele dia, meu irmão, onde eu entro, até o cachorrinho. O cachorrinho, pet. O gatinho. Aí, Marcelo, olha só que coisa, eu perguntei, tá, tu estava onde ali na Rua Mônaco, abençoado? Tu estava ali na calçada, ali na loja do Maiane, onde que você estava ali? E ele falou assim para mim, pastor, eu estava de moto. Eu pensei comigo assim, antes dele falar, tá, moto, capacete, como que eu vou reconhecer? Eu não sou o Lion, que tem uma visão além do alcance. Só os antigos Thundercats lembram dessa. Eu não consigo, irmão. Verdade, eu não consigo. Me perdoa que eu não te vi atrás desse capacete. Eu falei para ele, me perdoe que eu não te vi. Aliás, eu não te reconheci atrás desse capacete. Me perdoa que eu não consigo ainda, sabe? Deus não me deu ainda essa... mesmo assim eu vou sair da igreja. Tá bom, irmão, Deus te abençoe. Que triste. Que triste. A gente tem que entender que existem momentos da vida em que nós não vamos entender essa insensibilidade das pessoas. Quando estão aqui ainda? Pastor, você veio me trazer no culto hoje só para eu apanhar? Sim, sim. Tem mais uma, vou falar. Então, em primeiro lugar, a gente experimenta o quê nos dias simples da vida? Quantos aqui já ouviram o silêncio? Quantos estão ouvindo o silêncio? Quantos gostariam de uma resposta? E a resposta é silêncio. Uau! Mas se ouvir o silêncio é ruim, se ser vítima do alvo da insensibilidade das pessoas é ruim, agora tem outra. O versículo 24. Ele respondeu, opa, não está mais em silêncio. Está melhorando a coisa. O que ele responde no versículo 24? Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas do meu pai, de Israel. Vamos voltar à cena? É muito simples de compreensão. A mulher lá do Líbano viu que Jesus estava ali, já ouvia falar que Jesus libertava os cativos e oprimidos. Há uma moça que é a filha dela endemoniada. Minha irmã, meu irmão, pensa você ter um filho endemoniado. Alguns dizem, ai pastor, parece que meu filho tem um demônio. Você não sabe o que é o demônio. Seu filho não é nada perto do demônio. Verdade, não é nada. Tinha uma música do Sérgio Malandro que dizia que tinha um Merci, que era um menino um capeta em forma de guri, lembra? Não era. A dela era. Virava o olho, gritava, se esperneava, batia, agredia, e ninguém conseguia controlá-la. Qual é o sonho de uma mulher como essa? É curar a sua filha, e ela vai levar para o lugar certo, que é Jesus.
Quando ela chega para Jesus e diz: Jesus, a minha filha está ela se dobra o joelho e diz: filho de Davi. Ela reconhece quem ele é. Diz: filho de Davi, a minha filha está terrivelmente endemoniada, possessa. O que Jesus faz? Vira as costas. Os discípulos olham e dizem assim: ô mulher, cai fora, vai. Jesus, manda essa mulher embora. Está aí só para incomodar, pelo amor de Deus, manda embora. Aí quando os discípulos dizem isso, ele se vira para ela e diz: vou te falar uma coisa, eu não vim para você, eu vim para Israel, você não é da casa de Israel. E sabe qual é a terceira coisa que eu aprendo aqui? A terceira lição no dia simples da vida, é que no dia simples da vida a gente recebe respostas que não agradam. Quantos aqui já oraram por uma resposta e a resposta veio o oposto? Sim, essa mulher foi assim. E para mim, quantos aqui creem que o silêncio, o que é pior? O silêncio de Deus ou ouvir a resposta que você não queria ouvir? Vamos lá, deixa eu perguntar aqui, vamos fazer uma enquete. Só existem duas opções, tá? Primeiro, quantos creem que o pior é o silêncio de Deus? Levanta bem alto a mão, tá? O restante já respondeu. Sim, e eu estou contigo nessa. O silêncio é terrível, mas no silêncio eu sei que Deus está trabalhando. Agora, quando Ele responde algo que não é o que eu quero, pronto, está efetivado, acabou, não volta mais atrás. No silêncio ainda existe a esperança. A minha fé me faz acreditar que ainda que esteja no silêncio, daqui a pouco uma resposta vai vir. Agora, quando você ouve uma resposta que não é o que você queria ouvir, e é o que acontece com essa mulher. No dia do aniversário da igreja aqui em março, minha esposa tinha feito a biópsia, e no outro dia, na segunda-feira, terça-feira, nós iríamos receber a resposta. Aí Deus levanta o pastor Jean Porto aqui para pregar, e ele me chama no altar e diz: pastor Rafael, Deus está mandando te dizer que você vai receber essa semana a resposta que vai ser uma boa notícia. Uau! É o que eu quero. Amanhã vem o resultado, e amanhã o resultado vai ser que minha esposa não tem o câncer. E no outro dia eu recebo a resposta que ela tem o câncer. Como a gente lida quando nós recebemos a resposta que não é a resposta que nos agrada, a resposta que nós não gostaríamos de ouvir? Jesus, Ele está dizendo para essa mulher: o meu Pai me enviou, o meu ministério terreno é somente para a casa de Israel. Eu fui enviado somente para a casa de Israel. O que acontece além da fronteira, em Tiro e Sidom, no Líbano, o que está acontecendo aqui contigo não é missão minha. Eu não tenho nada a ver com isso, simples assim. Só que tem um detalhe aqui. Qual é o detalhe? Hoje, dia 31 de maio de 2026, é difícil interpretar isso. Agora imagina nos tempos de Jesus, onde as pessoas não tinham nem acesso à informação. Quando essa mulher ouve a casa de Israel, ela pensa: tá, mas é a nação de Israel, o que é, eu também não estou entendendo. Então Jesus desenha para ela, e olha só no versículo 26, não é certo tirar da casa de Israel, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E presta atenção, porque sempre que um judeu se dirigia a um gentil, não era cachorrinho, era cachorro, era cão. Quando ele fala de cachorrinho, ele dá uma minimizada na expressão. Para quê? Para não ofender essa mulher. Em nenhum momento Jesus está sendo deselegante com ela, subjugando ela. A intenção dele de humilhar essa mulher, não. É que agora ele está tentando explicar para que ela entenda o que está acontecendo. E essa mulher então entende. E quando ela entende aqui, ela diz: Senhor, socorre-me. Não vou te socorrer, eu vim para outra coisa, esse não é o meu propósito. É mais ou menos assim, aquela amiga que chegou para uma amiga e disse: amiga, me ajude. Por quê? É porque meu marido, ele se enganou na dose e tomou muitos remédios paracetamol. Ele tomou muitos comprimidos, muitos, eu não sei, eu perdi a conta de quantos. Me ajuda. Aí a amiga disse assim: ele tomou isso tudo? Sim. Então, amiga, dá uma dor de cabeça para ele. Ou seja, se vira, o problema é seu. E às vezes Deus faz isso com a gente. A resposta dele é: não, se vira, dá um jeito você, para ver como é que nós vamos nos comportar. Deus é especialista, às vezes, no dia simples, ficar em silêncio
Deus é especialista nos dias simples da vida para deixar com que as pessoas usem de sua insensibilidade para conosco. E Deus é especialista em nos dar respostas que não nos agradam, só para ver como nós nos comportamos. Pastor, não é fácil, eu não falei que é. Aí tem o quarto, e para não terminar tão negativo, eu vou dar uma palavra que vai incendiar o teu coração. Amém. Em último lugar, versículo 27. Então disse ela, porém, sim, Senhor. O que ela disse? Sim, ou seja, ela concordou. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu já falei aqui, no tempo de Jesus, como que era essa questão de comer as migalhas? A pessoa come um pão, então esfarelou, cai. Não. Não havia guardanapos na época. Então os senhores que comiam na mesa, quando eles precisavam limpar as mãos da gordura, porque tudo era pego com os dedos, era finger foods, então tudo era com os dedos. Então o que acontece? No final eles pegavam uma fatia daquele pão servido sem fermento e eles enxugavam as mãos com esse pão. E quando eles enxugavam as mãos, caíam as migalhas no chão. E era esse pão que ela está se referindo, que até os cachorrinhos comem daquele pão. Sabe, irmãos, quando ela faz esse comentário, aí Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E então, naquele dia, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Primeiro lugar, Deus fica em silêncio. Segundo lugar, as pessoas ficam insensíveis. Em terceiro lugar, ouvimos respostas que não nos agradam. E por último, é num dia simples que eu e você experimentamos que Jesus sempre nos surpreende no final. Jesus é especialista em quê, pastor? Em nos surpreender no final, ao final. Lembra da festa? Lá em Caná da Galileia, capítulo 2 de João. Jesus surpreendeu lá no final da festa, transformando a água em vinho. Jesus, é por isso que a Bíblia diz que nunca, olha para mim, nunca com sabedoria, tu dirias que os dias que você está vivendo são piores do que os dias que você viveu. Nunca com sabedoria dirias isso, porque o melhor ainda vai acontecer. Eu profetizo que o melhor vinho de Deus vai chegar na tua casa. Eu profetizo que mesmo depois do silêncio, depois da negação da mensagem, depois da insensibilidade das pessoas, Jesus Cristo vai te surpreender em nome de Jesus. Agora, por que acontece esse surpreender de Jesus? Porque essa mulher, no texto, nos mostra uma capacidade, uma grande habilidade. Qual é ela? A arte do convencimento inteligente. E vocês mulheres têm isso. Pelo menos essa aqui da história, porque eu pensei que alguém ia dizer amém, pelo menos. Vocês mulheres têm. Vocês são incríveis, mulheres. Está diminuindo, meu Deus. Não, vocês são fracassadas. Sim, vocês são fracassadas. Diga glória a Deus. Se dizer, eu oro por você lá no canto. Vocês são incríveis, mulheres. Vocês são poderosas no Senhor. Vocês são maravilhosas. Amém. Vocês sabem usar isso aqui como ninguém. Deus deu isso aqui para vocês. Não deu para nós, para vocês, mulheres. Verdade. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa, a minha esposa consegue tudo o que ela quer. Consegue ou não consegue? Você, mulher, consegue ou não consegue? Tem mulher que nem fala para não quebrar a senha, o segredo. Não vou compartilhar meu segredo. Mas vocês têm, mulheres, vocês são incríveis. Eu já contei isso aqui de manhã no culto. E eu sempre, quem eu já fiz o casamento, outro dia eu recebi uma premiação, mais uma vez uma premiação. Aí eu coloquei lá uma enquete. Quem casou comigo já? Aí uma mulher mandou mensagem, a tua mulher. Você está certa, irmã, mas a pergunta na verdade era referente aos casamentos que eu celebrei, que são mais de 1000 cerimônias. Eu queria saber quem que eu já fiz o casamento. Ah, entendi, pastor, mas você casou com a tua mulher. Eu disse, casei sim, casei com ela. E eu conto isso nos casamentos, essa história, porque é real, é verídica. A minha esposa me ligou uma segunda-feira,
e disse assim: amor, vamos no shopping? E eu respondi para ela: não, hoje nós não vamos no shopping. E ela disse assim: então tá bom, amor, beijo, tchau, te amo. E desligou o celular. Passou segunda, terça, quarta-feira, ela me ligou de novo. E ela me ligou dizendo assim: amor, esse treinamento aí que você vai ter na outra semana, você vai precisar de material de escritório? Eu disse: vou. Ela disse: o que você acha da gente ir lá naquela loja lá, que vende material de papelaria, e aquela loja grande lá, bonita? Eu disse para ela assim: amor, se eu pedir agora aqui, na internet, fazer o pedido, amanhã, antes do meio-dia, as pessoas batem na porta do meu escritório e entrega para o pastor Rafael. Eu não preciso ir até lá. Ela falou: amor, mas pensa bem. Pensa bem, amor. Aquela loja, você ama ir naquele lugar. Você fica muitos minutos lá dentro, se possível até horas. Você se perde naqueles corredores. Quando a gente não tem infância, é isso. São traumas, né? Eu compro apontador. Para quê? Eu digo que é para o meu filho, mas realmente tem coisas que eu saio de lá, quando eu chego em casa, Beto, eu abro a bolsinha e eu olho o que eu comprei e disse: meu Deus, quem vai voltar para a escola? Quem vai voltar para as aulas? Eu compro até pendrive, nem se usa mais, verdade. Aí eu vou lá e compro as coisas. Ela disse: você gosta de tocar, você é sinestésico, você é visual, que você coloca o olho e você traz muita modernidade. Aí você traz novidade para Manu na secretaria, bloco de anotação, você gosta de ir lá. Eu falei: vambora. Quarta-feira, saí da igreja, peguei meu filho na escola, fomos para casa, tomamos um banho, vamos lá para a loja. Quando cheguei lá na loja, eu estou estacionando meu carro onde? Te dou uma chance de acertar. Estou estacionando meu carro no? Onde ela queria ir segunda-feira? Quarta-feira eu estou onde? Mas não para por aí não, porque agora vem o golpe. Aí ela disse assim para mim: amor, vamos fazer um lanche? Vamos. Aí entramos ali na praça de alimentação, pedimos um lanche, fizemos o lanche. E acabando o lanche, ela já olhou para mim e disse assim: amor, vamos brincar? Vamos brincar com o Rafinha lá no parquinho, lá no playground? Eu disse: vamos. E fomos lá na frente do cinema. Tem aquele parquezinho armado, comprei as fichinhas e fui brincar com meu filho. Ela sentou para ver a gente brincar. Estava lá jogando aquele negócio lá, pá. Nem tinha acabado a partida ainda, que é só 2 minutos. Ela se levantou e disse assim: já volto. Já volto. Já volto. Beleza. Ela sai. E ela realmente, depois de uns 40 minutos, ela voltou. Bem logo. E quando ela voltou, ela olhou para mim e disse assim: tá tudo bem, amor? Eu disse: tá tudo certo. Ela falou assim: você ainda quer ir lá na loja? Eu disse: é muita cara de pau, né? Misericórdia. Eu disse: pelo que eu lembro, a gente só veio aqui para ir na loja, né? Ela falou: então vai lá 15 minutos rapidinho pra gente ir para casa. Acabou minha festa. Não deu nem para escolher o apontador direito. Mas olha só o que é a inteligência de uma mulher na segunda-feira. Porque ela conseguiu a quarta por ser inteligente na segunda. Porque quando ela me ligou e disse assim: amor, vamos no shopping, eu disse: não. Se fosse algumas, claro, elas vieram no culto da manhã hoje. Ela diria o quê? Ah, é sempre assim. Eu sempre sou a última. Eu sabia, não sei nem por que eu te liguei. Se fosse tua mãe... tá rindo do que chora, não é? Se fosse tua mãe, teu irmão, aí tu ia, né? Tu larga tudo. Se é do irmão da igreja, você larga tudo. Mas para mim, eu sou sempre a última, eu não valho nada mesmo, é verdade, eu nasci para sofrer, meu Deus do céu. Aonde está essa tal da minha alegria? Talvez esteja em Jaraguá, Joinville, Blumenau, lá por Santa Catarina, não sei. Não tem alegria nessa casa. Está entendendo? A arte do convencimento inteligente. Jesus diz assim para ela: olha, eu não vou fazer não. Por quê? Porque isso aqui sai da minha comarca. Eu fui levantado pelo meu pai para abençoar Israel e não o Líbano. Não uma mulher como você que não é judia. Não, eu não fui levantado para te abençoar. Ela falou:
Tá bom, Senhor, tá bom. Mas a arte da inteligência emocional, a arte de alguém que entendeu que não precisa ir para o extremo negativo para viver o milagre de Deus, que não precisa colocar Deus contra a parede para querer viver um milagre, não precisa. Ela usou um argumento real. Ela disse: olha, Senhor, tudo bem, você está certo, e eu entendo que você veio com uma missão mesmo, você explicou super bem, eu estou entendendo tudo, Senhor, tudo eu estou entendendo, mas tem uma coisa, Senhor, tem uma coisa, você sabe disso. Uau! O quê? Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Cara, desculpe o cara, mas quebrou Jesus. Jesus tremeu as pernas ali. Aliás, qual é a mãe que não iria utilizar uma tentativa de convencimento inteligente para viver o seu milagre, tendo uma filha endemoniada? Qual é a mãe aqui que vai no hospital, no pronto atendimento, e quando chega com a sua filha doente, seu filho doente, e o médico diz assim, ó, não tem o que fazer. Você vai ficar calado e vai dizer, tá bom então, doutor, não tem mesmo o que fazer? Não tem. Então tá bom, então o senhor está dizendo que ela pode piorar e morrer? Sim, é isso mesmo. Tá bom, doutor, obrigado, tá? Tchau. Quem é que vai agir assim? Ninguém. E essa mulher também não. Só que ela tem cuidado nas palavras. E ela usa um argumento para desmontar a narrativa que Jesus cria ali. Que não é narrativa, é real, é fato. E quando ela fala isso, Jesus então olha para essa mulher, meu irmão, e isso aqui eu acho sensacional, quando ele responde no versículo 28, mulher, grande é a tua fé, seja conforme a vontade de Deus, sim ou não? Seja conforme a vontade de Deus, sim ou não? Seja conforme você quiser. Você quer só que a tua filha seja liberta? Assim será. Você quer que além de ser liberta, ela também seja abençoada na vida? Vai ser como você quiser, mulher. Por quê? Porque eu vi fé em você. E olha para mim, somente 2 vezes Jesus elogia alguém na Bíblia. A primeira lá em Mateus 8, quando vem aquele senhor e diz, olha, o meu funcionário está morrendo, faz alguma coisa, Jesus. E Jesus disse, vamos lá. Ele disse, não precisa não, se você liberar uma palavra, eu creio, porque eu também sou senhor, eu também sou líder, eu também sou gerenciador de pessoas, e se eu digo para um vai, ele vai, e eu sei que se você disser aqui que o meu servo vai ser curado lá, tu nem precisa ir lá, Senhor, a tua palavra tem poder. E Jesus disse, uau, eu nunca vi uma fé como esse homem em todo Israel. E ele elogia a fé deste homem. E agora ele elogia a fé dessa mulher, que a Bíblia está aberta nesse púlpito na qual nós estamos falando. A mulher sírio-fenícia, cananeia, libanesa, que não é judia. Deus diz, olha, eu não vi fé igual a tua, mulher, grande é a tua fé, seja feita a tua vontade. E na mesma hora a filha foi curada. Por quê? Porque a vontade dela é que a filha fosse curada instantaneamente. Qual é a tua vontade? Esse é o problema. Qual é o problema, pastor? O problema é que você não sabe nem o que você quer. E se Deus fizesse essa pergunta para um de nós aqui hoje, alguns saberiam na hora e instantaneamente viveriam o seu milagre. Mas outros talvez iam dizer, eu não sei se eu quero salvar meu casamento, ou se eu quero que ele morra, ou se eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta, eu não sei, realmente não sabe. E é aqui que eu queria chegar. Essa mulher supera o silêncio, essa mulher supera a insensibilidade das pessoas, essa mulher supera a negação de algo que ela queria de forma positiva, e por ela suportar isso tudo, ela vive o maior milagre da vida dela. E aqui está um problema. Pergunte qual, pastor? O problema é que tem gente sentado aqui que diante do silêncio de Deus vai ouvir outras vozes que não é de Deus. Um dia o irmão disse para mim, eu já contei aqui, ele disse, Deus não estava mais falando comigo, é um profeta, homem de Deus, meu amigo. Ele disse, pastor Rafael, eu estava tão revoltado,
com a situação, que Deus não falava comigo, e Deus sempre falou, eu dobrei meu joelho, Deus falou na palavra, eu abro a Bíblia, Deus fala, e agora Deus está em silêncio. Eu falei para Deus, eu vou lá na irmã tal, porque ela fala, Deus, tu fala através da vida dela. E Deus falou, tu até pode ir, eu vou falar através da vida dela, porém, nunca mais eu falarei contigo. E tem crente, ai meu Deus, vou falar, vive correndo atrás da irmãzinha. Se Deus não falar contigo, e se Deus quiser usar a irmãzinha, você não precisa ir atrás dela. Olha aqui para mim, você não precisa ir atrás dela. Se Deus quiser falar contigo, Deus tira ela lá do outro lado para levar até diante de você para entregar. Eu achei engraçado alguns, meu irmão. Um dia minha irmã entrou na minha sala e ela começou a rodar. Eu disse, meu Deus, achei meio estranho aquilo, mas é o mundo pentecostal. E ela começou, vai dar figurinha, né? Imagina os jovens tudo reunido hoje. Pessoal da mídia, os midianitas. Aí, irmão, ela entrou e ela realmente rodou. Eu nunca vi a mulher na minha vida. Ela falou, sim, varão. Eu disse, da cortina ali, ó. Ela disse, varão, qual é a palavra? Eu disse, senta aí que tu vai ver a palavra. Me conta da tua vida. Quem você é? Não, eu só vou sentar se tu entregar a palavra. A porta ainda está aberta, filha. Se você quiser sair, Deus te abençoe. Eu não tenho palavra para você. Eu preciso ouvir você e aí Deus vai falar comigo que eu vou te aconselhar. Eu acho engraçado que tem gente que tem palavra, mas tu olha a vida dela destruída. Como? E tem gente que se submete a isso, lamentavelmente. No silêncio de Deus, o que você faz? Você busca alguma coisa para completar o silêncio? Você vai para a internet buscar alguma coisa, uma resposta? ChatGPT, gospel. O negócio é o seguinte, pastor Chat. Estou passando por um silêncio aí, será que o pastor podia me ajudar? Se eu escrevesse o chat, eu ia dizer assim, ó, vai para a igreja, miserável. Abre a Bíblia, vai ler. Diante do silêncio, como mobilidade das pessoas. Mas pastor, o negócio é assim. Se cada um tem de mim o que merece. Cada um só tem de mim o que ele é. Como? O que cativa. Cada um tem, obrigado doutor. Cada um tem de mim o que cativa. Não. Cada um tem de mim um pedaço de Jesus que mora em mim. Essa é a chamada, irmãos. E como você reage quando você ouve o não, quando queria ouvir sim? E como você reage quando queria ouvir o não e ouve sim? Como você reage? Essa mulher é um ensinamento para nós. Ela não largou, irmão. Jesus ficou em silêncio. Jesus não falou. Fui lá na Remanescentes, né? Quis falar com o pastor. Nem me deu bola. Eu vou lá para aquela lá que tem 15 pessoas, lá todo mundo se abraça, todo mundo se ama. Também, Deus te abençoe. Lá realmente as pessoas se amam, mas aqui a gente se ama também. Aqui a gente se ama. Não, e aí eu fui falar com o diácono. Meu Deus, aquele diácono parecia, meu Deus. Resistia, sujeitai-vos a Deus. Resistia esse diácono e ele vai fugir de vós? Não sei, meu Deus. Não, e aí eu perguntei se eu podia ter uma oportunidade para cantar lá no louvor naquele dia, e ele disse não. Meu Deus, que igreja é essa, meu irmão? Não, eu fui falar com o patrão e ele virou as costas para mim. Fui falar com o irmão, falei que estou passando uma dificuldade, o irmão olhou para mim e disse, te vira. Eu estou rindo para não chorar, gente, porque a gente passa por isso também. A gente passa. Como é ruim o silêncio de Deus, como é ruim não ter a resposta que a gente quer, como é ruim ser alvo da insensibilidade das pessoas, como é ruim, mas como é bom, saber que no final de tudo, Jesus sempre vai nos surpreender. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para declarar sobre a tua vida, que Jesus vai te surpreender em nome de Jesus. Fica de pé, dá um abraço no seu irmão e diga, Jesus vai te surpreender, irmão. Quantos creem? Pastor, mas quanto tempo isso vai demorar? Não importa. Não importa. O tempo que vai demorar é o tempo que Deus está te tratando. O tamanho do meu deserto é o tamanho da minha boca.
O tamanho da minha dor, da minha luta, pode ser o tamanho da fé que eu creio ou não, ou a falta de fé. Eu, aproveitando também para dar um parecer da situação da minha esposa, segunda-feira ela fez a primeira sessão de quimioterapia, segunda-feira. E havia muitas incertezas, muitos questionamentos de como seriam os efeitos colaterais dessa quimio. E muitas pessoas falam como é que é, nós temos acesso a muitas pessoas, nossa rede é muito grande. E ela fez, eu fui com ela, eu tenho estado com ela, todo momento, todos os momentos. Segunda-feira agora eu tenho uma honraria para receber na LESC, como um pastor que desenvolve um trabalho social na sociedade catarinense, enfim, recebi essa honraria, fiquei muito feliz, só que é o dia da quimio dela, segunda-feira da semana que vem, dia 8. Aí eu falei para ela assim, amor, eu não vou lá receber não, vou ficar com você. Ela falou, não amor, você vai, deixa que venha fulana junto comigo e tal, você pode? Não vou ficar com você. O que é uma honraria de homens? Eu decidi que eu vou estar contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza ou na escassez, eu vou estar contigo todos os momentos. Ela disse, você não tem noção do quanto você tem me abençoado e o quanto eu me sinto segura com você. Sempre foi assim, amor, e agora tem se consolidado ainda mais. Mas você pode ir, tá bom. E aí, segundo ela fez a sessão, aí fica toda aquela expectativa, né? Vai enjoar, vai vomitar, vai passar mal 4 dias, vai ficar fraca, vai ter, enfim, uma série de situações que podem acontecer e a maioria das pessoas acontecem. E aí quando a gente saiu de lá, eu estava extremamente cansada, porque é muito cansada. A gente chegou 1 da tarde, saímos 7 da noite lá da clínica, foram mais de 5 horas de sessão, é muito, muito cansativo também. E aí nós estávamos ali, conversamos com o médico ainda. Aí dentro do carro eu já comecei, tá tudo bem, né amor? Aí está tudo bem amor, só estou cansada. Beleza. À noite eu fiquei acordado a noite inteira, só olhando para ela. Sabe quando tem filho recém-nascido? Você coloca do lado, coloca o dedo assim para ver se está respirando no nariz. Eu fiquei só olhando para ela a noite inteira, vendo se ela não estava com febre, cuidando dela. E ela, ó, dormindo na boa. Segunda-feira ela acordou de manhã, primeira coisa, amor, você está bem? Estou bem, amor, graças a Deus, não estou sentindo nada, está tudo bem, beleza. Aí nos disseram que no 3º, 4º dia é o que vai ser o pior. E veio o 3º e o 4º e não aconteceu nada. E veio o 4º, 5º dia, 6º dia, hoje é o 6º dia, amanhã é o 7º e não aconteceu absolutamente nada, nada mesmo. 4ª noite ela teve um picozinho de cansaço, de tipo uma estafa assim, e ela disse, eu estou muito cansada. Eu disse, descansa aqui. Ela descansou meia hora e depois ela já estava bem. 5ª de manhã, meu irmão, quando ela acordou, ela olhou para mim, ela disse, eu vou para academia. Eu vou para academia, eu vou para pilates, eu vou. Eu disse, amém. Parece que era eu que tinha os efeitos colaterais. Verdade, parecia que eu que estava com os efeitos. Eu disse, tá bom, pode ir. E ela foi para a academia, voltou disposta. Fizemos os exames de sangue sexta-feira, porque toda quimio tem que ser feito o exame antes, para ver como é que estão as plaquetas, enfim, os números. E veio números até melhores do que antes da quimio. Somente um ponto, que foi as plaquetas, que baixou, mas assim, insignificante o número do tanto que desceu. E aí quando eu pego esses exames, eu mostro para ela e digo assim, ó, isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus, amor. Isso aqui é Deus. Nós estivemos diante do silêncio de Deus, nós estivemos diante de insensibilidade de pessoas, vivemos tudo isso aí recentemente, diante das negações de Deus, mas Deus só estava nos provando. A gente falou para o médico assim, doutor, o senhor consegue nos explicar por que o hormônio dela baixou tanto? Porque quando ela descobriu o câncer, um dos hormônios estava em 900 e o máximo é 60. Estava em 900. E esse é o hormônio que alimenta o tumor. O tumor se alimenta desse hormônio. Então ele estava se alimentando com 900. Eu disse, ela faz de novo esse exame. Ela fez, deu 600. Aí agora, antes de fazer a químio, ela teve que fazer tudo de novo os exames e deu 36. Aí eu disse para ela, eu disse assim, doutor, o senhor viu que deu 36? Ele falou, sim. Eu disse, e aí? Isso é bom, né? Ele, sim, é ótimo. Significa que o tumor não está se alimentando. Aí eu falei assim, é porque não tem mais. Ele falou, não está mais se alimentando.
Porque pela medicina, o corpo, e aí ele começou a me explicar na medicina, mas não me convenceu. Não me convenceu. Por mais que eu o respeito, e nós temos médicos aqui, você sabe o respeito que eu tenho por você, mas não convence. Diante do silêncio, não fala nada, fica em silêncio também. Diante da insensibilidade, não reage da mesma medida. Se possível, seja bom com todos. Quando a Bíblia diz, faça o bem sem importar quem, mais ou menos o que a Bíblia diz. Não é assim, mas é dessa forma, sem importar. Nunca pague o mal com o mal, pague com o bem. Porque você vai ser fruto daquilo que você planta. E quando você pensa assim, mas ele plantou, ele só está colhendo. Não tire isso da tua cabeça. Porque se ele estiver colhendo por você, você também está plantando. E você vai colher aquilo que você está plantando. Você é inteligente para entender isso. E por último, diante das respostas que você não entende, você vai dizer somente uma coisa: Deus, eu queria o sim, mas o Senhor disse não, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E aí lá no final Deus começa a te surpreender como tem nos surpreendido a cada dia. A cada dia. Aí o Tomé diz assim, mas a segunda, a terceira, amanhã a segunda ela vai ficar super mal. Está repreendido em nome de Jesus. Vai ficar melhor ainda. E na terceira vai ficar melhor ainda. E na 12ª vai ficar melhor ainda. E se tiver que fazer as outras 4 sessões, vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. Eu creio nisso. Eu quero orar por um grupo de pessoas. Me perdoe, passou um pouco do horário. Eu quero orar por um grupo de pessoas. Na verdade, 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que não sabem lidar com o silêncio de Deus. Hoje de manhã eu falei o mesmo apelo. Uma irmã mandou uma mensagem meio-dia. Eu estava almoçando com a minha família, minha sogra, meus cunhados, e veio a mensagem. Eu fiz questão até de ler para eles e nós oramos quando recebemos aquela mensagem. A mensagem dizia assim: pastor, hoje de manhã eu fui no culto e na hora do apelo eu não sei lidar com o silêncio de Deus. Eu não fui para frente, eu me senti uma idiota quando fui para casa. Porque eu deveria ter ido, mas o orgulho, a vergonha, pastor, o que eu posso fazer agora para reverter? Aí alguém que estava na mesa disse: manda ali no culto à noite. Eu disse: não precisa não, irmã, não precisa. Deus conhece a intenção do teu coração, e se você realmente quer mudar isso, Deus te aceita. A graça dele se manifestou na vida de uma mulher que não era nem judia. Deus não vai manifestar sua graça na tua vida agora? Claro que vai. Ela mandou uma mensagem chorando: pastor, eu estou chorando aqui, ao saber o quanto Deus me ama. Mas você não precisa me mandar uma mensagem depois do culto para falar isso. Você pode fazer isso agora. Se você não sabe lidar com o silêncio, eu vou orar por você. Se você não sabe lidar com a insensibilidade das pessoas, eu também quero orar por você. E se você não sabe lidar com as respostas que você gostaria de ouvir, é esse 3 grupos de pessoas. E se você não sabe nada disso também, pode ser também. Pode ser também. Vamos orar, gente? Se você quiser essa oração, saia aí desse lugar, vem aqui na frente. Feche os seus olhos, por favor. Dá um ré maior aí. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Feche os seus olhos, adore. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Tem mais gente, vem pra cá. Cantarei. Não seja resistente. Vem pra frente, eu vou orar. Eu vou te dar ainda 1 minuto. Sai do seu lugar, vem pra cá. És fiel em todo tempo. Isso, vem pra cá, eu vou orar por você. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Levante as mãos bem alto aos céus. Pai, eu oro agora pela vida dos teus filhos que estão diante do teu altar, homens e mulheres, jovens.
Pessoas que reconhecem, meu Deus, que diante do teu silêncio ficam desesperados. Diante do teu silêncio, Senhor, ficam sem ação. Não sabem o que fazer. Há um outro grupo de pessoas que diante da insensibilidade das pessoas reage da mesma forma. Se recebem o ódio, retribuem com ódio. Se recebem o mal, retribuem com mal. Não são pacificadores. Eles não querem anular o mal, eles querem fazer com que aquilo aumente ainda mais e cria-se situações completamente desconfortáveis. Existe também um grupo de pessoas que muitas vezes quer ouvir o sim, ouve o não e fica naquele momento revoltado contigo, Senhor, sem saber que o Senhor sabe mais do que nós, sem entender que o que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Eu oro nessa noite, meu Deus, pela vida dos teus irmãos, dos meus irmãos, dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha agora sobre a vida de cada um e traga essa unção, a unção que despedaça todo o jugo. E que ao sair deste lugar nós vamos entender, compreender e viver e saber que tem dias da vida que parece simples, e nesses dias simples que nós queremos Deus falando, Deus vai estar em silêncio. Nós vamos querer que as pessoas nos ajudem, não vai ter ninguém para estender as mãos, e que também nós não vamos ouvir o que queremos, mas aquilo que precisamos. Em nome de Jesus, Senhor, que essa unção se apegue a cada um que está aqui, e ao sair deste lugar nós consigamos aplicar essa mensagem, essa palavra em todas as áreas das nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai. Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Derrama da Tua glória, derrama da Tua glória, derrama da Tua unção, derrama da Tua unção, derrama da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama, Senhor. Derrama, Senhor, derrama. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: Senhor, eu vou saber lidar com o silêncio. Eu vou saber lidar com a insensibilidade das pessoas, dos amigos, da família. E em nome de Jesus, eu também vou saber lidar com as respostas que eu não gostaria de ouvir. Porque eu creio que ao final de tudo, permanecendo firme, o Senhor Jesus vai me surpreender. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir? Dá um abraço na pessoa do seu lado e diga: Jesus vai te surpreender, meu irmão. Aí você volta para o seu lugar, diga para ele: Jesus vai te surpreender em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar? És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Quantos podem glorificar pela bondade de Deus? Deus é bom em todo tempo. No silêncio, Deus é. Na insensibilidade das pessoas, Deus é. Diante das respostas que eu não gostaria de ouvir, Deus é. Em todo tempo. Nunca se esqueça disso. E saia daqui lembrando que se Deus está em silêncio, tem coisa boa vindo. Se Deus está permitindo ninguém me ajudar, é porque coisa boa está vindo. Se Deus permite que eu não ouça as respostas que eu quero, é porque tem coisa boa está vindo. Jesus vai te surpreender em nome de Jesus.